Quem é que és tu se tu não te puderes definir através da tua profissão, através da tua religião, através do cargo que tu tens na tua empresa? Olá, o meu nome é Leonor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu venho falar sobre algo que eu tenho pensado bastante, que é sobre a nossa essência e as nossas identidades sociais. Estava aqui um mosquito, desculpem. Que eu acho que é um tema bastante profundo e com várias camadas, mas que vale a pena trazer aqui. Desde que eu terminei a faculdade e que eu comecei a explorar outras formas de trabalhar, trabalhar através da prestação de serviços, de uma forma mais autónoma, como freelancer, eu comecei a perceber que as pessoas se identificam muito com a sua profissão, como se fosse quase um traço da personalidade delas. E eu comecei até a sentir uma estranheza por parte das outras pessoas com quem eu conversava. Quando eu, por exemplo, estava numa roda de amigos ou com a família e me perguntavam sobre o que é que eu tenho feito, ou se for alguém que eu estivesse a conhecer pela primeira vez, sobre o que é que eu faço. Acho que isso é uma pergunta que se faz muito, né? Quando alguém está a conhecer outra pessoa e pergunta, então, e tu, o que é que tu fazes? Bom, começou a ser um bocadinho difícil explicar o que é que eu realmente faço. Começou até a ser meio desconfortável esse tipo de interações sociais para mim, porque eu decidi realmente sair da faculdade e não escolher exatamente o caminho tradicional, mas sim começar a experimentar outras vias, sabem, outros caminhos. E, portanto, eu tanto trabalho às vezes em projetos em freelancing aqui na área das redes sociais, como na área da arquitetura, e tem sido um bocado assim, até uma descoberta a nível pessoal daquilo que eu sou e do que eu quero fazer daqui para a frente com a minha vida. Então, eu não tenho uma profissão assim toda bem definida, eu não tenho uma carreira sólida nem estável e às vezes fica assim um bocadinho desconfortável de estar ao pé de outras pessoas e tentar-lhes explicar qual foi aqui a abordagem que eu decidi ter na minha vida profissional. E eu acho engraçado também essa pergunta que nos fazem, o que é que tu fazes? Eu acho que é assim uma das primeiras perguntas que fazemos a alguém quando queremos conhecer aquela pessoa. E não quer dizer que isso diga assim tanta coisa sobre a pessoa. Mas onde é que isto começa? Isto começa porque muitos de nós fomos ensinados ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida, que nós somos e nós nos devemos definir a partir daquilo que nós temos, dos nossos bens materiais, e a partir daquilo que nós conquistamos e principalmente da nossa profissão. Nós somos muito definidos dessa forma a nível social. E eu gostava de falar sobre isto hoje, de aprofundar este tema, porque principalmente agora nesta fase da minha vida eu tenho percebido essa impermanência dos papéis sociais que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Quem fala muito sobre isto é o autor Pierre Bourdieu, no livro As Reproduções, de 1970. E eu até gostava de ler aqui sobre o que é que esse livro fala, no geral. Portanto, o livro explica como as instituições reforçam papéis sociais e identidades pré-determinadas. Portanto, é um bocadinho isto que eu estou aqui a falar, desta definição do que é que uma pessoa é, através daquilo que ela faz e através daquilo que ela tem. Portanto, ao longo dos últimos meses da minha vida, talvez por eu perceber que outras pessoas à minha volta também tinham muito essa vontade de me definir através daquilo que eu faço e eu não consegui bem corresponder a essas expectativas porque eu tenho estado muito mais numa descoberta interior e a profissão é quase que uma forma de me sustentar e não tem assim tanto a ver com o que é que eu sou, de facto. Talvez por essa experiência eu tenho percebido que nós não somos a nossa profissão, que nós não somos a nossa religião, que nós não somos o status social, que nós não somos o título que nós temos, o cargo que nós temos. Nós não somos nada dessas coisas. Todas essas coisas, se nós formos a ver, são coisas que podiam ser de uma forma ou ser de outra, sabem? Se nós lá atrás na nossa vida tivéssemos feito a opção de escolher, em vez de seguir numa carreira de arquitetura,
seguir por uma carreira de psicologia, então esse era o nosso título. Mas concordam comigo que, por exemplo, eu, se for assistente de uma loja de roupa, se for professora de educação física, se for atendente de mesa de um café, eu não deixo de ser eu, sabem? Eu não deixo de ser a Leonor, entendem? E eu acho que isso depois vai tocar num assunto muito interessante que é a nossa essência. Bom, eu gosto muito de mencionar a Gabriela Staff quando se fala em essência. A Gabi é professora de autoconhecimento e ela criou uma escola onde ela é professora e onde ela aborda estas temáticas de expansão de consciência. E em algumas aulas que eu tive o privilégio de ver da escola de autoconhecimento, eu ouvi muito a Gabi a falar sobre esta analogia que ela faz ao facto das pessoas serem cebolas. E eu vou explicar. Já agora tenho aqui um caderninho e eu gostava de explicar esta analogia. Portanto, o que é que a Gabi diz muito? Eu espero que isto se veja. Mas ela diz muito o quê? Então, uma pessoa é como uma cebola que tem aqui o centro, isto é a essência da pessoa, vamos pôr assim. E ao longo da vida, por exemplo, uma criança nasce pura, em essência. E ao longo da vida vão sendo acrescentadas várias camadas a esta pessoa, a esta essência. Várias, mas muitas. Não são poucas. Não são poucas camadas. Isto está a ficar bom. Está a ficar assim artístico, né? São muitas. São muitas, sabem? Espero que vocês estejam a ver. Isto aqui é a essência da pessoa. Isto aqui. Isto aqui são camadas, por exemplo, camadas sociais, status, são a nossa identidade, o nosso grupo de amigos que é diferente para a nossa família, sabem? É a nossa profissão, é o nosso estatuto académico. Todas essas coisas são camadas para além da nossa essência, que estão por cima da nossa essência. Isto não significa que nós tenhamos que abandonar todas as nossas camadas. Eu acho que nós talvez não iríamos conseguir viver muito bem assim no mundo. Nós precisamos destas camadas. Nós precisamos da nossa profissão, nós precisamos do nosso ciclo social, de conviver com pessoas, nós precisamos disso tudo. Mas não podemos fazer confusão entre aquilo que nós somos e aquilo que são estados temporários da nossa vida que podem mudar e que não têm que interferir diretamente naquilo que nós somos em essência, entendem? Por exemplo, se eu me quisesse descrever e eu não pudesse falar de profissão, não pudesse falar de qualquer status, de qualquer conquista que eu tive até hoje, eu diria que eu sou uma pessoa calma, que eu sou uma pessoa que tenta sempre ver o lado bom das situações, que quer sempre ressignificar a sua dor e transformá-la em algo positivo na sua vida. Sinto que sou uma pessoa que tem essa capacidade de transmutação das coisas. Sou uma pessoa empática, que adora conviver com outras pessoas, conhecer culturas. Isto é um bocadinho de quem eu sou. Sem falar em qualquer coisa que seja exterior a mim. E será assim? Quer eu tenha uma casa T3 com vista para o mar, quer eu tenha um T0 muito pequenino num subúrbio de Lisboa, quer eu tenha o cargo de diretora de uma empresa, quer eu seja uma simples colaboradora, sabem? Eu até diria que muito mais do que a minha profissão, o que me define a sério é o que eu faço no meu dia-a-dia, a forma como eu falo com as outras pessoas. Este canal no YouTube diz muito mais sobre quem eu sou. As coisas que eu digo aqui, as reflexões que eu passo cá para fora, diz muito mais de quem eu sou do que propriamente a profissão que eu escolhi ter. Por isso, eu até posso-vos dizer que, apesar de todo esse desconforto que tem sido estar em alguns ciclos sociais e de repente surge essa conversa de o que é que tu fazes ou o que é que tu tens feito e de repente surge essa estranheza, esse desconforto também por parte das pessoas por
até nem compreenderem bem que tipo de decisões é que eu estou a tomar na minha vida e porque é que eu não tenho um trabalho estável e todas essas coisas. Apesar disso ser uma situação que tem sido desconfortável na minha vida, eu também digo que tem sido um período transformador, porque finalmente na minha vida eu tive coragem de abandonar determinadas camadas que já não faziam sentido para mim. Abandonar determinados status e determinados cargos e determinados títulos que eu tinha ou que eventualmente poderia vir a ter e que se calhar até iam ficar muito bem, no papel até iam ficar muito bem, sabem? No currículo ia ficar incrível. Mas às vezes nós temos que perceber se é o que vai ficar bem no papel que nos vai fazer realmente felizes, se nós vamos estar ao final do dia concretizados com essas escolhas ou não. Portanto, apesar de todo o desconforto, eu tenho aprendido muito sobre certas camadas que eu vestia que já não faziam sentido, e a remoção dessas camadas também me fez aproximar cada vez mais da minha essência, de quem eu sou e do que é que eu quero ser e fazer daqui para a frente. E eu tenho falado sobre isto também na minha outra rede social. A nossa essência é dos bens mais preciosos que nós temos e que nós carregamos. Eu acho que nós devemos defendê-la com unhas e dentes, não deixar que nada ponha isso em causa. Mais ninguém carrega uma essência igual à nossa. Nós somos nós e nós somos, até como eu também referia e vou citar aqui, nós somos uma obra-prima única e extremamente efêmera. Não existe ninguém igual a ti. E nunca vai existir e nunca existiu. Portanto, acho que é bom essa coisa única que tu tens dentro de ti, agarrares nela e fazeres o melhor que tu consegues com isso. Portanto, a mensagem que eu gostava de deixar aqui hoje é essa reflexão de quem é que és tu, se tu não te puderes definir através da tua profissão, através da tua religião, através do cargo que tu tens na tua empresa, quais são as coisas que te vão acompanhar, independentemente de quais sejam os estados impermanentes e temporários da tua vida que tu carregas hoje. Era esta a reflexão que eu queria deixar aqui hoje. Digam-me o que é que vocês acham sobre isto. Não há certo nem errado, ok? Não há verdades absolutas. Eu sinto que não é uma opinião que eu estou aqui a dar e estou a ditar que é assim e que tem que ser assim e pronto, não. Isto é uma coisa que eu tenho pensado e que eu acho que é importante nós estarmos sempre atentos em que ponto da nossa vida é que nós não estamos a deixar que a nossa essência fique pelo caminho. Eu acho que já tinha vindo falar sobre a essência neste canal, talvez numa perspectiva diferente. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, honestamente. Eu espero que continuem a acompanhar-me. E do fundo do meu coração eu tenho adorado fazer isto. Eu tenho adorado estar aqui, independentemente das pessoas que me possam estar a assistir ou não, independentemente da quantidade. Eu tenho adorado estar aqui a falar para uma câmara e a expressar exatamente o que é que eu acho sobre as coisas e a expressar a minha essência, a deixar a minha essência no mundo. Isso é uma coisa que é impagável e eu tenho adorado o processo. E, portanto, se vocês também têm gostado e se vocês também têm estado aí desse lado a acompanhar, deixem um like, subscrevam, façam essas coisas ou não façam se vocês não quiserem, também está tudo bem. E vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada por teres assistido até aqui. Muitos beijinhos, fica com Deus e até ao próximo vídeo.